Olá, pessoas! Passando aqui porque hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. E eu acho importante a gente deixar a nossa presença, o nosso registro nessa data de hoje, chamando a atenção para uma reflexão com relação aos direitos das pessoas serem quem elas são, quem elas quiserem ser, se relacionar com quem elas quiserem se relacionar. Eu vou trazer uns dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, porque esse fórum traz o registro de violência no Brasil e dentro dessa eles trazem a questão do LGBT+, e uma das questões que o fórum traz é a falta de, muitas vezes, de dados. Né? Quando o boletim de ocorrência ocorre, ele não traz muitas vezes se tratar de um caso de homofobia, de uma pessoa homossexual. Muitas vezes não se refere como uma pessoa trans, o registro é feito com o nome de nascimento, nome do registro, né? E não com o nome social da pessoa. Então, essa questão com relação às pessoas trans fica camuflado. Então, faltam informações, faltam dados, mas uma questão que eles colocaram, eu achei muito relevante, que mostrou que 24% dos assuntos mais compartilhados por policiais militares nos perfis pessoais, nas redes sociais, são conteúdos contra gays, lésbicas e transexuais. Então, assim, quando um órgão, né, público, quando as pessoas que fazem parte desse órgão público postam nas suas redes sociais questões contra os LGBT+, você já percebe aí o gargalho da situação, né? Então, assim, o quanto que isso contribui para as violências, o quanto que isso contribui para a não busca de ajuda. Então, a gente sabe de casos de pessoas que sofreram violência, homossexuais que sofreram violência, que não buscam as delegacias porque não se sentem seguros, ou porque quando buscam a polícia militar acabam sofrendo uma segunda violência. Então eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir, questionar e cobrar. Uma outra questão, e aí é do Grupo Gay da Bahia, que é uma instituição, uma ONG, que vem há muito tempo trazendo dados, e é o maior banco de dados relacionados a crimes contra os LGBT+. E eles colocam que em 2019 foram mortos 329 gays, lésbicas e trans, uma pessoa a cada 26 horas. Então, a cada 26 horas no Brasil morre uma pessoa porque ela tem uma orientação sexual diferente do vizinho, né? Diferente da sua, por exemplo. Então, só por isso ela é morta. E aí a gente precisa pensar de que país é esse, né? De que sociedade a gente está falando. Eu, como professora, queria trazer um pouco desse olhar para a escola, assim. O quanto os professores, o quanto a escola precisa estar aberta para acolher essas crianças, para acolher os responsáveis dessas crianças, né? A gente hoje tem famílias constituídas por 2 mulheres ou por 2 homens, assim como tem família constituída por avó e neto, tio e neto, enfim. Mas a gente precisa olhar para essas crianças, acolher essas famílias e trazer isso para uma conversa, né? Mostrar o quanto isso é natural, o quanto isso não tem absolutamente nada de errado. Eu vou falar de uma experiência minha dentro das escolas que eu passei, não só dentro da rede municipal do Rio, mas durante todo o tempo que eu trabalhei com escola de forma transversal. Eu já ouvi professores me pedindo ajuda
para consertar uma criança, e eu ainda brinquei, tá quebrada. Não, é que todas as vezes que a gente faz uma atividade na hora da recreação, ele quer brincar de boneca. Ele é muito afeminado. O que eu posso fazer para ajudá-lo, para melhorar isso, para resolver esse problema? E aí você vê o quanto que o professor está desinformado, né, com relação, primeiro, ao brincar da criança. A criança brinca com o que ela quiser, não é porque uma criança quer brincar de boneca que quando ela crescer ela vai ser um homossexual. Se a gente está falando de uma criança de 6, 7 anos de idade. Eu já ouvi casos de profissionais da educação falando: eu sabia que as crianças iam mexer com ele, toda hora estão mexendo, mas eu não estou fingindo que não estou nem vendo mais, porque isso está me cansando. Quem mandou também ele escolher ser viado? Então, assim, são questões muito delicadas, são questões muito sérias que a gente precisa entender que ninguém escolhe ser viado e que uma criança de 9, 10 anos não fez escolha nenhuma ainda. Ela é uma criança só, né? Então, se ela tem uma forma de falar, se ela tem um jeito de falar que a gente julga ser um jeito de mulher, um jeito afeminado, ela não pode ser discriminada por isso. Então, eu acho que essas questões precisam ser colocadas. São questões delicadas. Eu acho que a gente precisa ter um letramento racial, assim como a gente precisa ter um letramento das orientações sexuais, a gente precisa ter um letramento dos corpos que estão surgindo, porque tudo isso surge dentro de famílias e tudo isso surge com as crianças, e a gente que está na escola precisa estar olhando para isso. Então, no dia de hoje, eu queria deixar claro que a gente precisa falar sobre essas questões, que a gente precisa lutar pelos direitos das pessoas serem livres e de corpos livres, e que a gente precisa respeitar. Eu acho que se você não concorda, se você não gosta, é uma questão sua, mas você precisa respeitar. Você não tem o direito de agredir, você não tem o direito de apontar o dedo, você não tem o direito de julgar, você não tem o direito de humilhar, né? Se você não gosta se você é uma mulher e acha estranho beijar uma mulher, não beije, né? Se você é um homem e não consegue se imaginar beijando outro homem, não beije. Mas se as pessoas beijam, se as pessoas se relacionam, você tem que respeitar. Porque a gente é plural, a humanidade é plural, a gente tem famílias lindas constituídas por 2 mulheres e por 2 homens, a gente tem crianças, muitas crianças sendo acolhidas nesses lares. Então eu acho que a gente tem que entender que a gente tem uma sociedade que as pessoas têm o direito e os direitos iguais, respeitando as suas diferenças. Então é isso, gente. Beijo.